Olá, eu me chamo Laísa Caroline, sou farmacêutica, atuo como técnica em laboratório na área de análises clínicas no laboratório de histopatologia veterinária e nesta apresentação eu vou falar sobre uso e manutenção do microscópio óptico no laboratório. Então, nesta apresentação eu vou falar o objetivo, as responsabilidades, definição do microscópio óptico, os componentes do microscópio, procedimentos de uso e manutenção e as referências utilizadas. Então, o que eu vou apresentar nada mais é do que um procedimento operacional padrão. E este POP, ele estabelece procedimentos gerais a serem realizados pelos usuários dos microscópios ópticos do Laboratório de Histopatologia Veterinária do Hospital Veterinário do Centro de Ciências Agrárias, do qual eu estou como técnica. Então, as responsabilidades para o uso e manutenção dos microscópios está sob os professores, os orientadores, os alunos residentes e técnicos, e estes têm a responsabilidade de supervisionar o uso dos microscópios ópticos do laboratório. Além destes, os usuários dos microscópios têm as responsabilidades de executar as atividades de utilização e manutenção dos microscópios padronizadas por este procedimento operacional. Então, qual a definição de um microscópio óptico? Ele é um instrumento óptico que faz uso da refração da luz oriunda de uma série de lentes para ampliar e regular estruturas invisíveis ou difíceis de serem visualizadas a olho nu. Então, à direita, nós vemos uma representação de um microscópio óptico e todas as suas partes. Então, quais são os componentes do microscópio de forma mais detalhada? Nós temos no 1 as oculares. As oculares, elas ampliam a imagem formada pela objetiva. No 2, nós podemos ver o revólver. O revólver é um disco que suporta as lentes objetivas de diferentes ampliações. E ao girar, permite a troca rápida de cada objetiva. Então, nós já podemos ver no item 3 as objetivas, que são, no caso, suportadas pelo revólver e ajudam no processo de leitura de lâminas e visualização de estruturas a partir das oculares que nós vimos. Então, as objetivas, elas permitem a ampliação dos objetos, da imagem de objetos quaisquer, em aumentos gravados nas próprias objetivas. Então, cada objetiva tem o seu aumento e juntando com o aumento das oculares, a ampliação das imagens. No item 4, nós temos a platina, que é uma peça paralela à base, fixa ou móvel, onde se coloca o material a ser observado. E no centro da platina, nós percebemos um orifício. Esse orifício circular, ele permite a passagem de raios luminosos emitidos e convergidos pelo condensador e pelo diafragma, que nós vamos ver mais à frente, até atingir a retina do globo ocular no observador. Então, no item 5, nós podemos ver as garras, ou também chamadas de pinça, que auxilia na fixação da lâmina na platina. Então, a lâmina sob a platina ela não fica solta. Então, essas garras e pinças servem para fixar essa lâmina e ela não, eventualmente, venha a quebrar ou sair do lugar. No item 6, nós podemos ver o condensador ou diafragma. Ele concentra os raios luminosos e pode ser ajustado para cada caso, a fim de obter uma iluminação adequada. No 7, nós podemos ver o chariot. Esta é uma peça que serve para movimentar a lâmina ao longo da mesa e permitir o campo de observação desejado. Então, permite que a lâmina ande, digamos assim, sob a platina, em diversas direções, até que se tenha uma observação adequada. No 8, nós vemos a lâmpada ou fonte de luz, que é essa peça encaixada abaixo do condensador, que é o item 6, que fornece a iluminação para a observação da lâmina. Então, a partir dessa lâmpada, dessa fonte de luz, é que a lâmina pode ser observada, visto que vai estar emitindo uma iluminação capaz de clarear a imagem. E o condensador diafragma, que nós vimos no item 6, ele vai permitir a abertura ou fechar essa abertura para que os raios eles se concentrem
se converjam ou eles se espalhem, facilitando a observação. No item 9, nós vemos os parafusos macro e micrométricos. São peças deslizantes que permitem a focalização do material à medida que são movimentadas. O parafuso maior, que é o macro, ele permite uma focalização grosseira e extensa da lâmina, e o micrométrico, que seria o menor, ele finaliza a focalização com ajustes finos, limitados e precisos. No item 10, o último item, nós vemos o suporte base. É o local de apoio do microscópio, feito de liga de metais pesados. E aí ele suporta toda essa estrutura que nós vimos anteriormente. Então, qual o procedimento de uso e manutenção de um microscópio? Primeiro, deve-se selecionar a objetiva de menor aumento e baixar a platina completamente. Então, a platina é essa mesinha que nós vimos, então ela deve ser baixada completamente, utilizando o parafuso macro e o mais afastada possível das objetivas, exatamente. E se o microscópio ele foi utilizado de maneira correta anteriormente, deve estar nessa posição, então é a posição 0, a platina é baixada totalmente, distante das objetivas. Então, o próximo passo seria ligar a fonte luminosa no botão liga-desliga e ajustar a iluminação para auxiliar o início da observação da lâmina. Então, cada microscópio ele vai ter um botão liga-desliga, seja do lado, seja atrás, seja abaixo. Então, precisa inicialmente ligar essa fonte de luz para permitir a observação da lâmina. O próximo passo é ajustar o condensador para a posição mais elevada. Se o campo de observação ele não possui um brilho suficiente, pode-se melhorar reduzindo ligeiramente o condensador. E ao final do uso, o condensador ele deve ser mantido na posição mais elevada. Então, vai mexendo no condensador, no diafragma, para melhorar essa distribuição da luz na lâmina. Então, já o próximo passo é colocar a lâmina, com o objeto a ser visualizado sobre a platina e travar com a pinça para que ela não caia, para que ela não se mova. Então, para iniciar a leitura, ela deve ser iniciada com o objetivo de menor aumento e ajustar a iluminação do microscópio. Então, deve-se fazer essa leitura com o objetivo de menor aumento, começar, e ajustar a iluminação para visualizar melhor as estruturas. Não existe uma regra de como deve ser a iluminação, Para cada visualização vai ser uma forma. O próximo passo é focalizar o material. Ele deve visualizar a lâmina pelas oculares e aproximá-la lentamente com auxílio do parafuso macrométrico. Então, essa é uma dica, um procedimento muito importante, porque com o parafuso macro você vai aproximando a platina da objetiva e a lâmina ela vai ficando mais próxima, consequentemente mais fácil de visualizar. E a imagem começa a ser focalizada. E aí, até que o material seja visto, deve ser subir com esse parafuso macro a lâmina juntamente com a platina. E aí utilizar o parafuso micrométrico para finalizar a focalização, deixando a imagem o mais nítida possível. Lembrando que o parafuso micrométrico ele é aquele que vai permitir o ajuste fino. Então, quando a imagem consegue ser visualizada, mesmo que ela esteja borrada ainda, para-se de usar o macrométrico e começa a utilizar o botão micrométrico. Deve-se então ajustar a intensidade da luz com o condensador, caso seja necessário neste momento. E para mudar de aumento, já que começou com um aumento menor, basta girar o revólver com a objetiva seguinte e visualizar a lâmina através das oculares. Deve-se utilizar também os parafusos micrométricos suavemente para finalizar a focalização nesta nova objetiva. Então, vai-se perceber que a cada vez que muda uma objetiva, a imagem ela pode ficar desfocada. E aí o parafuso micrométrico suavemente pode ajustar essa imagem até que ela fique focalizada de novo. E deve ter muito cuidado ao utilizar o parafuso macrométrico neste momento. É preferível que utilize só o micrométrico, pois a lâmina ela pode se aproximar demais da objetiva e chegar a quebrar. Então, deve-se ter cuidado nessa etapa. Essa etapa 8, no caso, essa que eu falei,
anteriormente, ela pode ser repetida até que se chegue com o objetivo de observação desejado. Então, pode se ir aumentando, trocando as objetivas. E caso haja dificuldade de focalização neste momento, aí deve-se baixar completamente a platina e recomeçar a fazer a focalização com o objetivo de menor aumento. Então, se houver dificuldades, a lâmina está se aproximando demais da objetiva, então deve-se voltar ao início e fazer o procedimento novamente. Para utilizar a última objetiva, que é a objetiva de maior aumento, a de 100 vezes, exige alguns cuidados. Então, para posicionar a objetiva, deve-se girar o revólver apenas o suficiente para afastar da objetiva de 40 vezes, que é a anterior utilizada, e colocar uma gota de óleo de imersão sobre a lâmina. A objetiva de 100 vezes, ela nunca pode ser utilizada sem o óleo de imersão. Então, coloca-se o óleo de imersão na lâmina, no local que quer se visualizar, e posicionar suavemente a objetiva de 100 vezes e ajustar o foco sempre com parafuso micrométrico. Então, ao finalizar o uso do óleo de imersão, depois de ter visto a lâmina, deve-se limpar a lente imediatamente com gás, umedecida com álcool absoluto ou isopropílico, para que o óleo não seque e danifique as lentes. Essa etapa é muito importante porque pode estragar o microscópio. As objetivas de menor aumento, elas nunca devem ter contato com esse óleo de imersão. Portanto, se você precisar voltar para outra objetiva, se por acaso a sua lâmina não está limpa, ela pode melar as outras objetivas e aí danificá-las. Então, o óleo de imersão ele só pode ser usado para a última objetiva, que é a de 100 vezes, e ser limpada posteriormente ao uso. Nunca deixar ela sem ser limpada. Após a observação da amostra, nós devemos baixar totalmente a platina para retirar a lâmina com segurança. E para desligar o microscópio, deve-se selecionar o objetivo de menor aumento, baixar a platina completamente, deixar o condensador na posição mais elevada e desligar a fonte luminosa no botão liga-desliga. Então, é assim que se utiliza o microscópio e faz a sua manutenção. Então, ele deve ser sempre limpo, de preferência com o álcool absoluto ou isopropílico, especialmente as objetivas com gás. E sempre ao final do uso, deve-se fazer essa limpeza, deixar a platina o mais baixo possível, o condensador na posição mais alta e sempre desligada para não chegar a queimar, digamos assim, a fonte de luz, que é que faz o microscópio funcionar. Então, essas foram as referências utilizadas para esta apresentação e muito obrigada pela atenção.